Boa tarde, pessoal. Então, hoje vamos iniciar nossa primeira aula de forma remota de circuitos elétricos experimental. E como eu adiantei para vocês, né, a gente vai estar utilizando nesse primeiro momento, pelo menos, o software Multisim, tá? Eu vou colocar ali o endereço, né, caso vocês não tenham feito a conta e entrado anteriormente, para que vocês tenham acesso certinho, tá? Depois que vocês entrarem no, fizerem um cadastro certinho e tudo mais, vocês vão ter a possibilidade de criar um novo circuito. Quando vocês apertarem no botão criar novo circuito, vocês vão cair nessa tela que está aparecendo aí, tá? E a ideia de hoje é eu tentar fazer e trazer um pouco relacionado a essa ferramenta, não que eu vá trazer tudo, tá? Mas vamos lá, né? Basicamente, o que é que a gente tem aqui? Aqui a gente dá para nomear esse circuito, né? Esse cara que eu estou fazendo, tá? Que aqui eu coloquei circuitos elétricos experimental introdução, mas se eu quisesse alterar, alterava. Por que esse nome? Porque eu posso salvar esses circuitos no meu login ali, né? E posso até compartilhar esses circuitos caso eu queira, beleza? Aqui estão algumas coisas que a questão de rodar o circuito ou não, que tipo de análise que vamos fazer e algumas escolhas relacionadas à visualização do circuito que você está fazendo, tá? Vamos voltar para ele também mais para frente, tá? Aqui na barra esquerda, aqui, pessoal, aqui é onde a gente tem os componentes como um todo do circuito. É aí que estão os caras que a gente vai utilizar para fazer o nosso circuito como um todo, certo? Além disso, é muito importante a gente ver aqui que aqui tem as ferramentas de zoom, né, onde eu posso deixar mais próximo ou mais longe, vou deixar assim para que a gente tenha maior aproveitamento do espaço destinado para nós, tá? Também é importante aqui observar que aqui tem uma interrogaçãozinha onde tem a questão da ajuda do software, né? Isso é bem interessante, né? Para que a gente consiga trabalhar em todas de forma melhor aproveitar o software, né? A única questão que até onde eu sei só tem em inglês, então aqueles que não têm muito domínio da língua podem encontrar alguma dificuldade. Se bem que acho que os navegadores hoje em dia eles fazem aquela tradução simultânea que resolve pelo menos na grande parte, tá? Então, como a gente está trabalhando com essa parte experimental, vamos inserir aqui em Sources, né, a gente vai inserir uma fonte de tensão, uma fonte de tensão alternada, tá? Então, inserir ele lá, certo? E aqui a gente pode observar algumas coisas, tá? Ele chamou essa fonte de tensão de V1, ele dá aqui o valor que eu tenho, né, o valor de pico, né, ele está de 1 volt, a frequência e a fase inicial, tá? Se eu não tiver de acordo com esses valores, eu posso clicar em cima desse cara 2 vezes e aqui do lado direito vocês estão vendo que aqui tem todas as informações relacionadas àquele cara. Posso ir lá e, por exemplo, colocar tensão de pico 5, ele já vai mudando lá e frequência 100 Hz, por exemplo, tá? Então, aqui já muda. Ou então eu posso mudar clicando direto no valor aqui. Não era 5, era 6. Então eu posso vir aqui, cliquei em cima, mudei para 6 volts ali, beleza? Então, fazendo um circuitinho bem simples, vamos colocar aqui um resistor, tá? Resistor de 1K mesmo, tá bom? E quando ele não está selecionado em nenhum componente para ser inserido, ele está na função de fazer conexões, tá? Então, se eu vim aqui onde tem essa bolinha em cima da fonte, ele vai mudar o símbolo ali, dizendo que ele está pronto para fazer a ligação. Dou um clique, vou lá para outra bolinha do resistor, cliquei. Fez um ramo ali, né? Depois clico nesse outro cara para fechar meu circuito aqui, fechei meu circuito. Beleza? Uma coisa é que para
simulação, pessoal, não se pode esquecer nunca o terra. Se bem que ele não vai deixar você esquecer, porque se você não colocar o terra, ele vai dar uma mensagem de erro, informando que você esqueceu de dizer onde é que é o terra. Beleza? Então, para não nos prolongarmos muito aqui, eu vou colocar aqui uma ponteira para a gente analisar a tensão em cima do resistor, que ele vai medir tensão desse ponto para o terra, né? E vou colocar aqui também uma de corrente, né? Note já que ele já deu nome aqui para essas duas ponteiras que foram inseridas, né? E ele deu cores, né? Porque na hora que a gente plotar esse gráfico, né? Ele vai aparecer nessas duas cores, beleza? Então vamos lá. Quando eu for apertar o play aqui, ó, para rodar ele, antes disso a gente tem que mostrar que aqui tem alguns tipos de simulação, tá? Basicamente, a gente vai estar utilizando esse interativo, que ele vai estar mostrando como que esse circuito está trabalhando, né? Com o passar do tempo. Dessa forma, ele vai estar trabalhando conforme um equipamento chamado osciloscópio, tá? Então, vamos deixar nesse cara aqui, tá? Interativo. E a gente dá um play ali para ele começar a simulação, certo? Quando eu apertar isso aqui, você já nota que o tempo aqui está passando e você nota que os valores aqui ficaram meio loucos. Fiz alguma coisa errada? Não. Esses valores aqui estão ficando loucos por causa do quê? Porque é uma corrente alternada. Se é uma corrente alternada, esses valores estão mudando com o passar do tempo. Perfeito? Então aqui, ó, se eu apertar nessa opção Grapher, né, ele vai me mostrar o gráfico daquilo lá, certo? E se eu apertar em Split, ele vai me mostrar tanto o meu circuito, certo? Como o meu gráfico. Tá? Eu vou deixar nessa por questões de ficar mais bonitinho aí, eu vou deixar esses dois caras aí, pelo menos inicialmente. Beleza? Aí você pega e fica, putz, e agora esse negócio, como é que eu faço para encontrar os valores disso se isso aqui não está mexendo, né? Isso, pessoal, a gente basicamente vai conseguir fazer eles ficarem certinho utilizando o que nós chamamos de trigger. Tanto aqui quanto no osciloscópio a gente utiliza essa função, tá? O trigger, como na tradução literal, ele é um gatilho, tá? Quando ele está em nenhum aqui, none, ele vai mostrar isso com o passar do tempo, certo? Se eu colocar em single aqui, ó, olha o que é que me acontece. Ele vai me mostrar uma só onda, certo? Se eu coloco... E aqui ele está mostrando isso por quê? Porque eu estou mostrando aqui só uma divisão. E aqui embaixo a gente consegue modificar em axis, né? Eu consigo modificar qual é o tamanho dessa onda, né? Conforme eu vou aumentando o tempo para esse cara aqui, tá? Aqui ele só está mostrando um, provavelmente por causa da... Vamos ver aqui, peraí. Não, está mostrando os dois, aqui está um sobreposto ao outro, certo? Então vamos lá, pessoal. Ó, estou com dúvida, não vou lembrar na hora que eu estiver fazendo o experimento e tal, de todos esses detalhes que você vai trazer, professor. Então, olha só, se vocês clicarem aqui em Help, tá? E vem aqui em Help mesmo, né? Ele vai abrir esse cara aqui e vocês podem, por exemplo, aqui, ó, Interactive, certo? Aí aqui tem Interactive Simulation, certo? E aqui, nesse cara, ele vai ter toda a explicação também de o que é o trigger, o que é que tem em cada um desses caras ali, certo? Vou tentar fazer um apanhado geral para que a gente tenha uma ideia principal desse cara aqui, tá? Então, basicamente,
quando eu escolho um gatilho aqui, eu tenho que dizer em quem que ele quer fazer o gatilho, onde que ele quer iniciar esse cara, tá? Ele sempre vai iniciar do zero aqui do PR1. Como esses caras é um circuito resistivo, ele está iniciando ali, né? Tanto no 1 quanto no 2, tanto faz, porque eles estão juntos, certo? Agora, aqui nesse plots aqui, eu consigo dizer que se eu quero mostrar um daqueles dois que eu mostrei, né? Aqui eu tenho o de tensão e o de corrente. E quando eu venho aqui, eu posso dizer, eu quero que mostre só o 1 ou quero que mostre só o 2, certo? A gente já vai fazer eles saírem um de cima do outro para que isso fique mais claro, certo? Nessa opção cursor aqui, ela é muito importante, até vocês vão precisar ir para a atividade, que esse cursor, ele faz você encontrar esses valores que estão sendo mostrados ali de forma mais clara, tá? Então, por exemplo, eu quero aqui no eixo Y, eu tenho os valores de tensão e corrente, né? Tenho dois eixos Y aqui, né? Do lado esquerdo eu tenho tensão, do lado direito eu tenho corrente. Mas eu escolho o eixo Y aqui, ó, e aparecem esses dois cursores para mim, ó, que eu posso selecionar aqui, ó, e veja, ele está me mostrando aqui, ó, o valor que eu estou mexendo naquele cursor C1. Tá vendo lá? Conforme eu vario, ele modifica esse cara, certo? Ah, mas eu não queria tensão, eu queria corrente nesse cursor. Então, você vem aqui, ó, cursor 1. Aí você vai, não, quero relacionado ao 2, ele já muda ali para o valor de corrente, perfeito? E você pode usar tanto para o eixo Y quanto para o eixo X, também a mesma coisa, tá? Como você pode usar essa função track, tá? Que ela é um pouquinho diferente. O track, ele vai dar um ΔX e um ΔY lá para a gente entre os dois cursores, tá vendo lá? Então, ele vai me dar esse valor a mais aqui. Então, ele já me dá um ΔX e um sobre ΔX. O que acaba me dando ali uma informação pode me dar, né? Uma informação de período e frequência, tá? Isso também é muito importante aí para fazer essas questões aí, tá? Em Access aqui, né? Você consegue modificar o tamanho, tá vendo? Se eu venho aqui e coloco tensão, eu posso, com o scroll do mouse, que aí eu não tenho como mostrar para vocês, só o botãozinho aqui no meio, né? Se eu aumento esse scroll da tensão, você vê que ele está mostrando mais valores, ele está aumentando o range ali da tensão, tá? Por isso que o gráfico ficou um pouquinho diferente. Mesma coisa para corrente, se eu seleciono corrente e vou mudando, ó, ele vai aumentando esse cara aí também, tá? E aqui embaixo eu consigo mudar isso manualmente. Eu posso dizer que eu quero que a tensão apareça do menos 20 volts até o 20 volts, certo? Então aqui, ó, 20 volts até menos 20. E eu quero que a corrente passe do menos 10 mili até 10 mili, tá? Agora fica mais claro aqui, pessoal, a questão que eu tinha mostrado anteriormente dos plots, né? Eu tenho os dois aqui, ó. O verdinho seria da tensão e o pontilhado em azul da minha corrente. Se eu tiro aqui, ó, pontilhado, fica só esse, tá? Então, fica mais tranquilo a gente fazer isso aí, certo? Então, basicamente é isso que nós vamos precisar nesse primeiro momento para fazer a nossa atividade, tá? A atividade, ela é bem simples, bem direta. Como vocês podem ver aí, tá? Eu vou estar mandando esse arquivo para vocês. Vocês podem preencher aqui direto mesmo, tá? Então, aqui está um circuito. Então, basicamente, vocês vão montar um circuito bem parecido com esse que eu montei, tá? E vocês vão fazer duas questões. Você vai estar variando a frequência e vendo o que é que acontece com essas outras variáveis, essas outras grandezas elétricas. E o outro, você vai estar mudando a amplitude do sinal, que eu acabo de ver que eu não fiz isso. Eu vou ajeitar esse documento aqui antes de enviar para vocês. Mas aumenta a amplitude do sinal e vê o que acontece com as demais grandezas, certo?
E aqui tem algumas perguntinhas para vocês responderem. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro as coisas. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço e até a próxima.